Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Capítulo 6. Fundamentalismo, Diáspora e Hibridismo. Algumas pessoas argumentam que o hibridismo e o sincretismo, fusão entre diferentes tradições culturais, são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura mais apropriadas à modernidade tardia que as velhas e contestadas identidades do passado. Outras, entretanto, argumentam que o hibridismo, com a indeterminação, a dupla consciência e o relativismo que implica, também tem seus custos e perigos. O romance de Salman Rushdie sobre a migração, o Islã e o profeta Maomé, versos satânicos, com sua profunda imersão na cultura islâmica e sua secular consciência de um homem traduzido e exilado, ofendeu de tal forma os fundamentalistas iranianos que eles decretaram-lhe a sentença de morte, acusando-o de blasfêmia. Também ofendeu muitos muçulmanos britânicos. Ao defender seu romance, Rushdie apresentou uma defesa forte e irresistível do hibridismo. Abre aspas. No centro do romance está um grupo de personagens, a maioria dos quais é constituída de muçulmanos britânicos ou de pessoas não particularmente religiosas de origem islâmica, lutando precisamente com o mesmo tipo de problemas que têm surgido em torno do livro, problemas de hibridização e guetização, de reconciliar o velho com o novo. Aquelas pessoas que se opõem violentamente ao romance, hoje, são de opinião de que a mistura entre diferentes culturas inevitavelmente enfraquecerá e destruirá sua própria cultura. Sou de opinião oposta. O livro, Versos Satânicos, celebra o hibridismo, a impureza, a mistura, a transformação que vem de novas e inesperadas combinações de seres humanos, culturas, ideias, políticas, filmes, músicas. O livro alegra-se com os cruzamentos e em nome do absolutismo puro. Mélanger mistura um pouco disso e um pouco daquilo. É dessa forma que o novo entra no mundo. É a grande possibilidade que a migração de massa dá ao mundo, e eu tenho tentado abraçá-la. O livro Versos Satânicos é a favor da mudança por fusão, da mudança por reunião. É uma canção de amor para nossos cruzados eus. Fecha aspas, Rushdie, 1991. Entretanto, o livro Versos Satânicos pode perfeitamente ter ficado preso entre as irreconciliáveis forças da tradição e da tradução. Essa é a visão simpática a Rushdie, mas também crítica, de Biko Parekh, em 1989. Por outro lado, existem também fortes tentativas para se reconstruírem identidades purificadas, para se restaurar a coesão, o fechamento e a tradição frente ao hibridismo e à diversidade. Dois exemplos são o ressurgimento do nacionalismo na Europa Oriental e o crescimento do fundamentalismo. Numa era em que a integração regional nos campos econômicos e políticos e a dissolução da soberania nacional estão andando muito rapidamente na Europa Ocidental, o colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental e o colapso da antiga União Soviética foram seguidos por um forte revival do nacionalismo étnico, alimentado por ideias tanto de pureza racial quanto de ortodoxia religiosa. A ambição para criar novos e unificados Estados-nação, que, como sugeri acima, nunca realmente existiram nas culturas nacionais ocidentais, tem sido a força impulsionadora por detrás de movimento separatista nos estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, da desintegração da Iugoslávia e do movimento de independência de muitas das antigas repúblicas soviéticas, da Geórgia, Ucrânia, Rússia e Armênia, até o Kurdistão, Uzbequistão
e as repúblicas asiáticas islâmicas do antigo Estado soviético. O mesmo processo, em grande parte, tem ocorrido nas nações da Europa Central, que foram moldadas a partir da desintegração dos impérios austro-húngaro e otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Esses novos aspirantes ao status de nação tentam construir estados que sejam unificados, tanto em termos étnicos quanto religiosos, e criar entidades políticas em torno de identidades culturais homogêneas. O problema é que elas contêm dentro de suas fronteiras minorias que se identificam com culturas diferentes. Assim, por exemplo, há minorias russas étnicas nas repúblicas bálticas e na Ucrânia, poloneses étnicos na Lituânia, um enclave armênio, Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, minorias turco-cristãs entre as maiorias russas da Moldávia e grande número de muçulmanos nas repúblicas sulistas da antiga União Soviética, que partilham mais coisas em termos culturais e religiosos com seus vizinhos islâmicos do Oriente Médio do que com muitos de seus conterrâneos. A outra forma importante do revival do nacionalismo particularista e do absolutismo étnico e religioso é, obviamente, o fenômeno do fundamentalismo. Isto é evidente em toda parte, por exemplo, no ressuscitado e mesquinho inglesismo anteriormente mencionado, embora seu exemplo mais impressionante deva ser encontrado em alguns estados islâmicos do Oriente Médio. Começando com a Revolução Iraniana, tem surgido, em muitas sociedades até então seculares, movimentos islâmicos fundamentalistas, que buscam criar estados religiosos nos quais os princípios políticos de organização estejam alinhados com as doutrinas religiosas e com as leis do Corão. Na verdade, esta tendência é difícil de ser interpretada. Alguns analistas veem-na como uma reação ao caráter forçado da modernização ocidental. Certamente, o fundamentalismo iraniano foi uma resposta direta aos esforços do Shah dos anos 70 por adotar, de forma total, modelos e valores culturais ocidentais. Alguns interpretam-no como uma resposta ao fato de terem sido deixados fora da globalização. A reafirmação de raízes culturais e o retorno à ortodoxia tem sido desde há muito uma das mais poderosas fontes de contra-identificação em muitas sociedades e regiões pós-coloniais e do terceiro mundo. Podemos pensar aqui nos papéis do nacionalismo e da cultura nacional nos movimentos de independência indianos, africanos e asiáticos. Outros veem as raízes do fundamentalismo islâmico no fracasso dos estados islâmicos em estabelecer lideranças modernizantes bem-sucedidas e eficazes, ou partidos modernos seculares. Em condições de extrema pobreza e relativo subdesenvolvimento econômico, o fundamentalismo é mais forte nos estados islâmicos mais pobres da região. A restauração da fé islâmica é uma poderosa força política e ideológica mobilizadora e unificadora. A tendência em direção à homogeneização global, pois tem seu paralelo no poderoso revival da etnia, algumas vezes de variedades mais híbridas ou simbólicas, mas também frequentemente das variedades exclusivas ou essencialistas mencionadas anteriormente. Bauman tem se referido a esse ressurgimento da etnia como uma das principais razões pelas quais as versões mais extremas, desabridas ou indeterminadas do que acontece com a identidade sob o impacto do pós-moderno global exige uma séria qualificação. Abre aspas, o ressurgimento da etnia traz para a linha de frente o florescimento não antecipado de lealdades étnicas no interior das minorias nacionais. Da mesma forma, ele coloca em questão aquilo que parece ser a causa profunda do fenômeno, a crescente separação entre o pertencimento ao corpo político e o pertencimento étnico, ou mais geralmente a conformidade cultural
que elimina grande parte da atração original do programa de assimilação cultural. A etnia tem se tornado uma das muitas categorias símbolos ou totens em torno dos quais comunidades flexíveis e livres de sanção são formadas e em relação às quais identidades individuais são construídas e afirmadas. Existe agora, portanto, um número muito menor daquelas forças centrífugas que uma vez enfraqueceram a integridade étnica. Há, em vez disso, uma poderosa demanda por uma distintividade étnica pronunciada, embora simbólica, e não por uma distintividade étnica institucionalizada. Fecha aspas. O ressurgimento do nacionalismo e de outras formas de particularismo no final do século XX, ao lado da globalização e a ela intimamente ligado, constitui, obviamente, uma reversão notável, uma virada bastante inesperada dos acontecimentos. Nada nas perspectivas iluministas modernizantes ou nas ideologias do Ocidente, nem o liberalismo, nem, na verdade, o marxismo, que apesar de toda sua oposição ao liberalismo, também viu o capitalismo como um agente involuntário da modernidade, previa um tal resultado. Tanto o liberalismo quanto o marxismo, em suas diferentes formas, davam a entender que o apego ao local e ao particular dariam gradualmente vez a valores e identidades mais universalistas e cosmopolitas ou internacionais, que o nacionalismo e a etnia eram formas arcaicas de apego à espécie de coisa que seria dissolvida pela força revolucionadora da modernidade. De acordo com essas metanarrativas da modernidade, os apegos irracionais ao local e ao particular, à tradição e às raízes, aos mitos nacionais e às comunidades imaginadas, seriam gradualmente substituídos por identidades mais racionais e universalistas. Entretanto, a globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do global, nem a persistência em sua velha forma nacionalista do local. Os deslocamentos ou os desvios da globalização mostram-se, afinal, mais variados e mais contraditórios do que sugerem seus protagonistas ou seus oponentes. Entretanto, isto também sugere que, embora alimentada sob muitos aspectos pelo Ocidente, a globalização pode acabar sendo parte daquele lento e desigual, mas continuado descentramento do Ocidente.